Bom dia, gente. Estamos aqui em mais uma live. É isso aí. Mais uma live do Conversando com Deus número 2. Hoje um pouquinho atrasado, 6h10, 10 minutos aí de atraso, mas não vamos deixar de fazer, né? Estamos aqui falando sobre Conversando com Deus número 2, né? E a gente está na página 190. Vamos lá, vamos se posicionar. Já passamos da metade, né? E esse livro vem trazendo várias verdades sobre como proceder no âmbito geopolítico, né? Das sociedades, das nações, e também como a gente pode proceder como sociedade, né? Indivíduos dentro dessas nações. Vamos lá? Vou botar um pouquinho de água. É claro que poderia ser argumentado que os conglomerados internacionais que lucram com a guerra e os instrumentos de guerra seriam perdedores, entre aspas, como o seriam seus empregados e todos aqueles cuja abundância provém da consciência de conflito mundial, mas talvez sua fonte de abundância esteja no lugar errado. Se alguém depende dos conflitos mundiais para sobreviver, talvez essa dependência explique por que o seu mundo resiste a qualquer tentativa de criar uma estrutura para a paz duradoura. Quanto à segunda parte da sua pergunta, querer conservar as coisas pelas quais você lutou tanto, como um indivíduo ou uma nação, não é um absurdo, se você a partir de uma consciência de mundo exterior. Se você partir de uma consciência de mundo exterior. Uma o quê? Se você tirar a maior felicidade de sua vida das experiências que só podem ser obtidas no mundo exterior, mundo físico fora de você, nunca quererá renunciar a nada do que você acumulou como uma pessoa e uma nação para ser feliz. Enquanto aqueles que não têm, entre aspas, acharem que sua felicidade está ligada à falta de bens materiais, também ficarão presos nas armadilhas. Sempre desejarão o que você tem e você sempre se recusará a partilhá-lo. É por isso que eu disse antes que há um modo de acabar realmente com a guerra e toda a experiência de inquietação e falta de paz, mas é uma solução espiritual. Em última análise, todos os problemas geopolíticos, como todo problema pessoal, tem origem em um problema espiritual. Toda a vida espiritual e, portanto, todos os problemas da vida têm uma origem espiritual e são resolvidos espiritualmente. A causa das guerras em seu planeta, bom dia, Dona Inês, em seu planeta é que alguém tem algo que outro cobiça, isso é, que leva alguém a fazer algo que o outro não quer que faça. Todos os conflitos surgem do desejo inadequado. A única paz no mundo que é duradoura é a paz interior. Deixe cada pessoa encontrar a paz interior. Quando você a encontrar, descobrirá que é indispensável. Isso significa que você simplesmente não precisa mais das coisas de seu mundo exterior. Não precisar, entre aspas, é uma grande libertação. Em primeiro lugar, isso o livra do medo de haver algo que você não terá, que você tem e perderá, e de que sem uma determinada coisa não será feliz. Segundo, não precisar o livra da raiva. A raiva é o medo manifestado. Quando você não tem nada a temer, não tem do que sentir raiva. Você não sente raiva
quando não consegue o que quer, porque seu ato de querer foi simplesmente uma preferência, não uma necessidade. Por isso, não tem medo associado à possibilidade de não obtê-lo e, consequentemente, não tem raiva. Você não sente raiva quando vê outras pessoas fazendo o que não quer que façam, porque não precisa de que elas façam ou não uma determinada coisa. Consequentemente, não tem raiva. Você não sente raiva quando alguém é grosseiro, porque não precisa de que essa pessoa seja gentil. Não sente raiva quando alguém não ama, porque não precisa de que essa pessoa o ame. Não sente raiva quando alguém é cruel ou tenta prejudicá-lo, porque não precisa de que essa pessoa se comporte de outro modo e sabe que não pode ser prejudicado. Você nem mesmo sente raiva se alguém tenta tirar a sua vida, porque não teme a morte. Olha só a profundidade, gente, né? Quando a gente tem essa presença espiritual bem forte, né? Por isso que Jesus fala, né? A pedra, a gente tem que construir a nossa casa em cima da rocha, né? A rocha é o quê? Não das ilusões e das emoções, mas sim da nossa identidade, de quem nós somos, imagem e semelhança de Deus. Porque vai sempre na vida surgir tribulações, né? Pessoas que vão vir, situações de vida que vão gerar medo, vão gerar todos esses sentimentos, né? Relacionados à posse, seja a pessoas, seja bens materiais ou a circunstâncias e situações locais. E se você estiver ancorado na espiritualidade, né, em quem você é, você vai transitar por tudo isso sem se abalar, sem trabalhar, sem baixar sua frequência de amor, né? Foi o que Jesus fez. Você nem mesmo sente raiva se alguém tenta tirar a sua vida, porque não teme a morte. Isso aí. Quando o medo é tirado de você, tudo o mais pode ser tirado e não sentir a raiva. Você sabe em seu íntimo, intuitivamente, que tudo que criou pode ser recriado, ou, mais importante ainda, e que isso não importa. Quando você encontra a paz interior, nem a presença, nem a ausência de uma pessoa, um lugar ou de uma coisa, nenhuma condição, uma circunstância ou uma situação pode ser o criador de seu estado mental ou a causa de sua experiência de ser. Isso não significa que você rejeita todas as coisas do corpo. Longe disso. Significa que você experimenta estar plenamente em seu corpo e os prazeres disso, como nunca experimentou antes. Contudo, seu envolvimento com as coisas do corpo será voluntário, não obrigatório. Você experimentará fisicamente sensações porque escolhe experimentá-las, não porque é obrigado a fazê-lo para se sentir feliz ou justificar a tristeza. Essa única e simples mudança, tentar encontrar a paz interior, poderia, se fosse feita por todas as pessoas, acabar com as guerras, com os conflitos e com as injustiças e proporcionar ao mundo uma paz duradoura. Não há nenhuma outra forma necessária ou possível. A paz do mundo é uma coisa pessoal. O que é preciso não é de uma mudança de situação, mas de consciência. Como podemos encontrar a paz interior quando estamos famintos? Ter serenidade quando estamos sedentos? Permanecer calmos quando estamos molhados, com frio e sem abrigo? Ou evitar a raiva quando os nossos
entes queridos morrem sem um motivo. O Senhor fala poeticamente, mas a poesia é prática. Mas a poesia prática, ela tem algo a dizer para a mãe na Etiópia que viu seu filho esquelético morrer por falta de um pedaço de pão, para o homem na América Central que sente uma bala atravessar o seu corpo porque ele tentou evitar que um exército invadisse o seu povoado, e o que a sua poesia tem a dizer para a mulher no Brooklyn, estuprada 8 vezes por uma gangue, ou para a família de seus membros na Irlanda morta por uma bomba terrorista colocada em uma igreja em uma manhã de domingo? Isso é difícil de ouvir, mas eu lhe digo que há perfeição em tudo. Tente vê-la. Essa é a mudança de consciência do qual falo. Não precisar de coisa alguma, desejar tudo. Não precisar de coisa alguma, desejar tudo, escolher o que se apresenta. Tenha os seus sentimentos, chore suas lágrimas, dê as suas risadas, honre a sua verdade. Contudo, quando toda a emoção se for, fique calmo e saiba que eu sou Deus. Em outras palavras, no meio da maior tragédia, veja a glória do processo. Mesmo quando você morrer, uma bala atravessando o seu peito ou for estuprada por uma gangue. Agora, isso parece uma coisa impossível de fazer. Contudo, quando você passa a ter a consciência de Deus, poderá fazê-lo. É claro que não tem de fazê-lo. Isso depende de como deseja experimentar o momento. Em uma ocasião de grande tragédia, o desafio é sempre aquietar a mente e penetrar profundo na alma. Você o faz automaticamente quando não tem controle sobre isso. Já conversou com uma pessoa que acidentalmente atirou um carro de uma ponte? Ou se viu diante de um revólver? Ou quase se afogou? Frequentemente essas pessoas dizem que o tempo passou mais devagar, foram dominadas por uma estranha calma e não sentiram medo. Não temerás mal algum, porque eu estou contigo, entre aspas. É isso que a sua poesia tem a dizer para a pessoa que enfrenta a tragédia. Em seu momento de maior escuridão, eu serei a luz, a sua luz. Em seu momento mais triste, eu serei o seu consolo. Em seu momento mais difícil, eu serei a sua força. Portanto, tenha fé, porque eu sou o seu pastor, nada lhe faltará. Eu o farei deitar em pastos verdejantes. Eu o guiarei mansamente a águas tranquilas. Eu refrigerarei a sua alma e o guiarei nas veredas da justiça, por amor a meu nome. E sim, ainda que ande pelo vale da sombra da morte, não temerás mal algum, porque eu estou contigo. Minha vara e meu cajado o consolarão. Eu preparo uma mesa perante você na presença dos seus inimigos. Eu preparo uma mesa perante você na presença dos seus inimigos. Ungirei com óleo a sua cabeça. Seu cálice transbordará. Certamente que a bondade e a misericórdia o seguirão todos os dias da sua vida. E você habitará em minha casa, em meu coração, eternamente. Olha só que bonito, gente. Então aqui a gente tem várias passagens de Jesus, né?
várias passagens, né? Não temerás. Mesmo no vale da sombra da morte, eu estarei com você. Essa é a fé, né? Essa é a fé que tanto se fala, né? Que a gente tem que conseguir conservar, né? Para conseguir passar as tribulações, porque tudo passa, tudo passa. Gente, capítulo 12. Isso é maravilhoso. O que o Senhor disse é simplesmente maravilhoso. Eu gostaria que o mundo pudesse entendê-lo e acreditar nisso. Este livro será útil nesse sentido. Portanto, você está tendo um papel fazendo sua parte no que diz respeito a elevar a consciência coletiva. É o que todos devem fazer. Sim, podemos passar para outro tema agora. Eu acho que é importante falarmos sobre essa posição, essa ideia das coisas que o Senhor disse há pouco que queria justamente apresentar. A posição a qual me refiro é tomada por muitas pessoas de achar que os pobres receberam o suficiente, de que devemos parar de lançar impostos sobre os ricos, de fato, penalizando-os por trabalhar duro e ser bem-sucedidos, para dar ainda mais para os pobres. Essas pessoas acham que os pobres são pobres basicamente porque querem ser. Muitos nem mesmo tentam melhorar de vida, preferem mamar na teta do governo e assumir a responsabilidade por si mesmos. Há muitas pessoas que acham que a redistribuição de renda, partilhar, é um mal comunista. Elas citam o Manifesto Comunista de todos de acordo com a sua capacidade, para todos de acordo com sua necessidade. Como evidencia da origem satânica da ideia de garantir a dignidade humana básica para todos através dos esforços de todos. Essas pessoas acreditam em cada um por si. Se eles dizem que esse conceito é cruel e desumano, elas se defendem com a afirmação de que as oportunidades batem à porta de todos igualmente. Dizem que nenhum homem opera com uma desvantagem inata, que se eles puderem ser bem-sucedidos, todos podem, e se alguém não pode, é por sua própria culpa. Você acha que esse é um pensamento arrogante, baseado na ingratidão? Sim, mas o que o Senhor acha? Eu não tenho julgamento a esse respeito. Isso é simplesmente um pensamento. Há apenas uma pergunta importante em relação a esse ou a qualquer outro pensamento. É útil para você pensar assim? Em termos de que você é e quem deseja ser, esse pensamento lhe é útil? Olhando para o mundo, essa é a pergunta que as pessoas têm de fazer. É útil para nós termos esse pensamento? Eu observo que há pessoas, de fato, grupos inteiros de pessoas que nasceram com o que vocês chamam de desvantagem. Isso é claramente verdade. Também é verdade que em um nível metafísico muito elevado, ninguém está em desvantagem, porque cada alma cria para si mesma as pessoas, os eventos e as circunstâncias de que precisa para realizar o que deseja. Você escolhe tudo, seus pais, sua terra natal e todas as circunstâncias que cercam a sua reentrada. De igual modo, durante toda a sua vida, você continua a escolher e a criar pessoas, eventos e circunstâncias que visam a lhe proporcionar
as oportunidades exatas, certas e perfeitas que agora deseja para conhecer-se como realmente é. Em outras palavras, ninguém está em desvantagem, dado o que a alma deseja realizar. Por exemplo, a alma desejar trabalhar com um corpo defeituoso em uma sociedade repressiva ou sob grandes limitações políticas ou econômicas para produzir as condições necessárias para realizar o que pretende. Portanto, vemos que as pessoas realmente enfrentam desvantagens no sentido físico, mas que na verdade essas são as condições certas e perfeitas metafisicamente. Na prática, o que isso significa para nós? Deveríamos oferecer ajuda às pessoas em desvantagem ou simplesmente perceber que, na verdade, elas estão exatamente onde desejam estar e por isso permitir-lhes suportar o seu próprio karma? Essa é uma pergunta muito boa e muito importante. Em primeiro lugar, lembre-se de que tudo o que você pensa, diz e faz é um reflexo do que decidiu sobre si mesmo, uma afirmação de quem você é, um ato de criação em sua decisão de quem quer ser. Eu repito isso porque é a única coisa que você está fazendo aqui, e é o seu objetivo. Não há nada mais acontecendo, nenhuma outra coisa para a alma fazer. Você está tentando ser e experimentar quem realmente é e criar isso. Está se recriando em todos os momentos agora. Dentro desse contexto, quando você encontra uma pessoa que parece, nos termos relativos como é observado em seu mundo, estar em desvantagem, a primeira pergunta que tem de fazer é: quem eu sou e quem escolho ser em relação a isso? Em outras palavras, a primeira pergunta, quando você encontra uma pessoa em qualquer circunstância, deveria ser: o que eu desejo aqui? Você ouviu isso? Sua primeira pergunta tem de ser sempre: o que eu desejo aqui? E não o que a outra pessoa deseja aqui. Vou repetir, tá? Você ouviu isso? Sua primeira pergunta tem de ser sempre: o que eu desejo aqui? E não o que a outra pessoa deseja aqui. Esse é o insight mais fascinante que me foi fornecido sobre o modo de proceder nos relacionamentos humanos. Vai contra tudo que sempre me ensinaram. Eu sei, mas o motivo pelo qual seus relacionamentos estão tão confusos é que você sempre tenta descobrir o que a outra pessoa deseja e o que as outras pessoas desejam, em vez do que você realmente deseja. Então, tem de decidir se deve dar isso a elas. E é assim que decide, vendo o que pode desejar delas. E é assim que decide, vendo o que pode desejar delas. Se acha que não deseja coisa alguma delas, o principal motivo para dar-lhes o que deseja desaparece. Se acha que não deseja coisa alguma delas, o principal motivo para dar-lhes o que desejam desaparece e você raramente lhes dá. Se por outro lado acha que há algo que deseja
que deseja ou pode desejar delas, seu instinto de sobrevivência se manifesta e você tenta dar-lhes o que desejam. Depois você se ressente disso, especialmente se a outra pessoa acaba não lhe dando o que você deseja. Nesse jogo de interesses, você estabelece um equilíbrio muito delicado. Satisfaça as minhas necessidades e eu satisfarei as suas. Contudo, o objetivo de todos os relacionamentos humanos entre nações, assim como entre indivíduos, não tem nada que ver com isso. O objetivo de seu relacionamento sagrado com as outras pessoas, os outros lugares ou as outras coisas não é descobrir o que desejam ou do que precisam, mas o que você deseja ou do que precisa agora para evoluir, sem quem deseja ser. Não entendi, deixa eu repetir. O objetivo do seu relacionamento sagrado com outras pessoas, outros lugares ou as outras coisas não é descobrir o que desejam ou do que precisam, mas o que você deseja ou do que precisa agora para evoluir, ser quem deseja ser. É por isso que eu criei relacionamentos com outras coisas. Se não fosse assim, você poderia ter continuado a viver em um vácuo, em um vazio, na totalidade eterna de onde veio. Contudo, na totalidade você simplesmente é, e não pode experimentar sua consciência como algo em particular, porque na totalidade não há nada que você não seja. Então, eu inventei um modo de você se recriar e saber quem é em sua experiência. Fiz isso fornecendo-lhe a relatividade, um sistema no qual você pode existir como uma coisa em relação a outra. O esquecimento. 2. O esquecimento. 1 é a relatividade. 2 é o esquecimento. O esquecimento, um processo pelo qual você se submete voluntariamente à amnésia total, para que não possa saber que a relatividade é apenas um truque e que você é tudo. 3. A consciência, um estado de ser no qual você evolui até ter a consciência plena e tornar-se o Deus verdadeiro e vivo, criando e experimentando sua própria realidade, expandindo-a e explorando-a, mudando-a, recriando-a, à medida que vai expandindo a sua consciência até novos limites, ou, digamos, a ausência de limites. Nesse paradigma, a consciência é tudo. A consciência, aquilo que você realmente está consciente, é a base de toda a verdade e, portanto, de toda a verdadeira espiritualidade. Mas qual é o objetivo disso tudo? Primeiro, o Senhor nos fez esquecer de quem somos, para que possamos nos lembrar quem somos. Não é bem assim, mas para que vocês possam criar quem são e quem desejam ser. Esse é o ato de Deus ser Deus. Sou eu sendo eu, por intermédio de você. Esse é o objetivo de toda a vida. Por seu intermédio, eu experimento ser quem e o que sou. Por seu intermédio, eu experimento ser quem e o que sou. Sem você, eu poderia saber disso, mas não experimentá-lo. Saber e experimentar são duas coisas diferentes. Eu sempre escolherei experimentar. De fato, faça isso por seu intermédio. De fato, faço isso por seu intermédio. Eu acho que perdi o fio da meada aqui. Bem,
É difícil manter Deus preso a um assunto. Eu tendo a me expandir. Vamos ver se podemos voltar um pouco. Sim. O que fazer em relação aos menos favorecidos? Em primeiro lugar, decidir o que você é em relação a eles. Em segundo, se você decidir que deseja experimentar-se como sendo ajuda, amor, compaixão, dedicação, veja como pode ser essas coisas de uma forma melhor. E note que a sua capacidade de ser essas coisas não tem nada que ver com o que as outras pessoas estão fazendo. Às vezes o melhor modo de amar e ajudar uma pessoa é deixá-la em paz, ou dar-lhe poder para ajudar a si mesmo. Isso é como um banquete. A vida é um grande prato e você pode dar-lhe uma grande oportunidade de se servir. Lembre-se de que a maior ajuda que você pode dar a uma pessoa é fazê-la despertar, lembrá-la de quem realmente é. Há muitos modos de fazer isso. Às vezes, com um pouco de ajuda, um empurrão, uma sacudidela, uma cutucada, e em outras ocasiões com uma decisão de deixá-la seguir seu rumo, trilhar seu caminho, sem qualquer interferência ou intervenção de sua parte. Todos os pais conhecem essa opção e sofrem diariamente com ela. O que você tem a oportunidade de fazer pelos menos favorecidos é relembrá-los, isto é, fazê-los ter uma nova opinião sobre si mesmos. E você também tem de ter uma nova opinião sobre eles, porque se você os considera desaventurados, eles o serão. O grande dom de Jesus era ver todas as pessoas como realmente eram. Ele se recusava a se guiar pelas aparências, a acreditar no que outras pessoas acreditavam em relação a si mesmas. Sempre teve um pensamento superior e convidou as outras pessoas a tê-lo. Contudo, Jesus também respeitou o que as outras pessoas escolhiam ser. Não exigia que elas aceitassem a sua ideia superior, apenas a expunha como um convite. Ele também tinha compaixão, e se as outras pessoas escolhessem ver-se como seres necessitados de ajuda, não as rejeitava por sua avaliação falha, mas permitia-lhes amar a sua realidade e as ajudava carinhosamente a experimentar a sua escolha. Porque Jesus sabia que para alguns o caminho mais rápido para quem eles eram era o caminho por meio de quem eles não eram. Ele não considerava esse caminho imperfeito e, portanto, o condenava. Também o via como perfeito e por isso apoiava todos os que eram quem desejava ser. Via também como perfeito, por isso apoiava todos os que eram quem desejavam ser. Por esse motivo, todos os que pediam ajuda a Jesus a recebiam. Ele não a negava a ninguém, mas tinha sempre o cuidado de fazer com que a ajuda que dava satisfizesse ao desejo pleno e honesto da pessoa. Se as outras pessoas buscavam realmente a iluminação, mostrando francamente que estão prontas para ir para o próximo nível, Jesus lhe dava a força, a coragem e a sabedoria para fazer. Ele se colocava corretamente como um exemplo e as incentivava, se não pudessem fazer outra coisa, a ter fé nele. Dizia que não as tiraria do bom caminho. Muitos realmente tiveram fé nele.
Até hoje, Jesus ajuda aqueles que evocam seu nome, porque a sua alma tem o compromisso de despertar aqueles que tentam estar totalmente despertos e vivos em mim. Contudo, Cristo tinha piedade daqueles que não agiam dessa forma. Por isso, rejeitava a hipocrisia e, como faz o seu Pai no céu, nunca fazia julgamentos. A ideia de Jesus do amor perfeito era dar a todas as pessoas exatamente a ajuda que pediam, depois de dizer-lhes o tipo de ajuda que poderiam obter. Ele nunca se recusava a ajudar ninguém, e no mínimo ajudava com a ideia de que você fez a cama, agora deite-se nela. Jesus sabia que se desse às pessoas a ajuda que pediam, em vez de apenas a que queria dar, estaria dando-lhes poderes no nível em que estavam prontas para recebê-los. Deixa eu ler de novo aqui. Jesus sabia que se desse às pessoas a ajuda que pediam, em vez de apenas a que queria dar, estaria dando-lhes poderes no nível em que estavam prontas para recebê-los. Esse é o modo de agir de todos os grandes mestres, daqueles que vieram em seu planeta no passado e dos que vivem atualmente. Agora eu estou confuso. Quando é que a ajuda tira poderes? Quando trabalha contra em vez de a favor da evolução da pessoa. Quando a ajuda é oferecer um modo que cria independência contínua em vez de independência rápida. Quando você permite que outra pessoa, em nome da compaixão, comece a fiar-se em você, em vez de em si mesmo. Isso não é compaixão, é compulsão. Você tem uma compulsão pelo poder, porque esse tipo de ajuda realmente tira o poder. Essa distinção pode ser muito sutil aqui, e às vezes você nem mesmo sabe que o está tirando. Realmente acredita que está apenas fazendo o melhor para ajudar a outra pessoa, mas tenha o cuidado de não estar apenas tentando criar o seu próprio valor pessoal, porque na medida em que você permite que as outras pessoas o tornem responsável por elas, terá permitido que elas o tornem poderoso. E isso, é claro, o faz sentir-se bem. Contudo, esse tipo de ajuda é um afrodisíaco que seduz os fracos. O objetivo é ajudar os fracos a se tornarem fortes, não deixar os fracos se tornarem mais fracos. Esse é o problema com muitos programas de ajuda do governo, porque eles frequentemente deixam os fracos mais fracos em vez de mais fortes. Os programas de governo podem perpetuar-se. Seu objetivo pode ser tanto justificar sua existência como ajudar aqueles que devem ser ajudados. Se houvesse um limite para toda a ajuda governamental, as pessoas seriam ajudadas quando realmente precisassem de ajuda, mas não se acostumariam com ela, substituindo-a pela confiança em si mesmas. O governo entende que ajuda é poder. É por isso que oferecem o máximo de ajuda ao máximo de pessoas possível, porque tanto mais pessoas o governo ajuda, mais pessoas ajudam o governo. Quem o apoia, apoia o governo. Então, não deveria haver uma redistribuição de renda? O Manifesto Comunista é satânico? É claro que não existe Satã, mas eu
compreendo o que você quer dizer. Gente, ele falou aqui literalmente o que o nosso governo faz, né? O PT. Nosso não, né? Eu estou num país que é governado pelo PT, né? Mas eu não sou PT, né? Então, qual é o objetivo do PT? Fazer bem isso. Ajudar o máximo de pessoas e que essas pessoas ajudem o governo a ficar perpétuo no poder. Por isso tanto assistencialismo, por isso que ele está toda a vida, né? O negócio é inchar a máquina, né? E daí ele deixa o quê? As pessoas condicionadas a ele. Nossa, mas eu recebo meu salário do governo, mas eu tenho estabilidade, né? Então todos os quesitos de permanência, né, das necessidades estão pautadas o quê? Em quem me dá, não no que eu consigo, e no caso aqui no governo. Por isso que esse governo, ele sempre vai te tratar como um inferior. Por quê? Ele está lá em cima sendo um superior, porque você precisa dele. A grande sacada é o quê? As pessoas não necessitarem do governo, não necessitarem de ninguém. Elas simplesmente expressarem o que elas querem expressar, né? A necessidade, ela te inferioriza, né? Veja, qual era a necessidade de Jesus? A necessidade de Jesus era quase ausente. Por quê? Mas ele tinha uma necessidade, senão ele não estaria encarnado aqui. Ele veio aqui por uma necessidade de trazer o quê? O amor, de trazer a mensagem de Deus numa esfera muito elevada. Entendeu? Essa era a necessidade dele, do Espírito de Jesus, né? Então ele sempre falava: não fui eu que te salvou, foi a tua fé que te salvou. Tu acha que algum governante agora vai falar isso? Do PT? Não. Nós do PT estamos te dando as migalhinhas para você votar na gente. Então por isso, gente, que eu falo para vocês, o conhecimento, né? O conhecimento junto com a sabedoria faz com que a gente consiga elevar as nossas atitudes. O conhecimento, só pelo conhecimento, não vai conseguir. Você precisa ter sabedoria dentro do conhecimento. É isso aí. A ideia por trás da afirmação de todos de acordo com a sua capacidade, para todos de acordo com a sua necessidade, não é diabólica. É linda. É simplesmente outro modo de dizer que você é protetor do seu irmão. É a colocação em prática dessa bela ideia que pode tornar-se feia. É a colocação em prática dessa bela ideia que pode tornar-se feia. A partilha deve ser um estilo de vida, não um decreto imposto pelo governo. Deve ser voluntária, não forçada. É bem isso, gente, né? Não adianta tu falar, tem que fazer isso. O tem que não funciona. Pode ver, toda vida que a gente tem que fazer alguma coisa é pesado. É muito pesado. Seja qualquer coisa. Gente, é isso aí. Então a gente vai terminar a live agora. Nós estamos na página 204, tá? Olha, grandes verdades nessa live, tá? Eu acho que você vai fazer um bem gigantesco você mandando essa live para várias pessoas que estão passando por momentos nebulosos, momentos críticos, porque aqui a gente adentrou numa questão mais profunda do ser.
né? Em momentos tipo, né? Momentos de perder alguém, momentos de separação, momentos de, né? Onde você vai deixar algo, isso gera grande dor, né? Então, esses textos que a gente acabou de ler vêm trazer para a gente muita lucidez como espírito na nossa trajetória de vida, tá? Então, eu acho bem importante a gente mostrar isso aí pro pessoal, tá bom? Gente, amanhã é sabadão, tá? Talvez eu faça, talvez não faça, depende aí, tá bom? Mas segunda-feira é de certeza que a gente tá aqui. Valeu, tchau, tchau.